nas últimas aulas, nós passamos duas aulas importantes dentro da Biomol, que é a parte de mutações e mutágenos. Então, nós falamos que existem vários compostos que têm um potencial mutacional e nós caracterizamos que o nosso genoma é um genoma extremamente dinâmico, ele não é um genoma estático. E, por outro lado, nós falamos um pouquinho sobre a parte forense. Na parte forense, a gente acabou falando um pouquinho que para poder fazer a identificação de pessoas em análises criminais, você precisa fazer o que a gente chama popularmente de exames de DNA. Mas, na verdade, são exames de vínculo genético. Mas quando a gente aborda essas técnicas de biologia molecular para estudar a dinâmica do genoma, para estudar análise de vínculo genético, exame de DNA de uma forma geral, existem várias técnicas que são necessárias, que são técnicas essencialmente de biologia molecular. Então, nessa aula de hoje e na próxima aula, nesses dois eventos, vamos fazer um pouquinho algumas análises dentro da Biomol para a organização do genoma, a questão dos polimorfismos, as técnicas de análise e a parte de resultados e interpretação de laudos. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que quando a gente fala do nosso genoma, o nosso genoma, tá, ele pode ser caracterizado de uma forma microscópica, em cima de alterações cromossômicas. Sim. Professor, a tela tá preta. Tá preta? Pra mim tá. Não, pra Agora mim sim. tá ok. É que às vezes é um delay da internet. Vocês estão vendo a célulazinha Tá. rodando? Vocês estavam vendo? Aham, sim. Normal, né? Então, quando a gente fala de genoma, de um estudo do nosso genoma, a gente tem que lembrar que o nosso genoma, ele tem aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos. Então, quando a gente fala de adenina, timina, citosina e guanina, cada genoma nosso haploide, tá? Que é, na verdade, uma metade que veio do pai e uma metade que veio da mãe, cada uma dessas metades tem em torno de 3 bilhões de nucleotídeos, representando em torno de 20 a 30 mil genes. Então, o nosso genoma ele é extremamente extenso, extremamente grande. E quando a gente verifica esse genoma, a gente consegue perceber que existe uma variabilidade genética muito grande entre pessoas e entre espécies. Então, se a gente pegar todos nós, a gente sabe que existem diferenças genéticas, porque a gente consegue perceber essas diferenças, porque a nossa aparência é diferente de uma pessoa para outra. Por outro lado, se eu pegar o genoma do ser humano, que está aqui, que tem em torno de 30 mil genes, e eu comparar com outras espécies, eu também consigo verificar que existem diferenças entre as espécies. Por exemplo, quem tem mais genes? O genoma de um ser humano, o genoma de um rato ou o genoma do arroz? O que vocês acham? Qual genoma é maior? Alguém? Então vamos tentar olhar aqui nesse mapinha aqui, ó. Se a gente pegar genoma de arroz, o arroz em si ele tem mais genes que o genoma humano. Enquanto o genoma humano tem pouco mais de 30 mil genes, o genoma de arroz tem em torno de 40 mil genes. Apesar de ser numericamente menor, tá? E tem meio bilhão de pares de base, enquanto o nosso tem 3 bilhões de pares de base. Então, um genoma 6 vezes menor em tamanho, mas que tem em torno de 7 mil genes a mais do que o nosso. Então, o tamanho de genoma não significa tudo. Às vezes você tem um genoma muito grande, mas que às vezes não teriam tantas informações. E isso é importante quando a gente faz comparações entre espécies para saber onde é que nós estamos, até mesmo numa escala evolutiva. Dessa forma, a gente já discutiu sobre a estrutura do genoma humano, que é dividido em um genoma nuclear, que é a maior parte do nosso genoma, e um genoma mitocondrial que tem somente 37 genes, um genoma pequeno, que é proveniente, provavelmente, de um resíduo bacteriano. No genoma nuclear, nós temos um genoma de regiões simples e de regiões repetitivas. Tanto as regiões simples como as regiões repetitivas podem ser codificadoras, que são dos genes e das famílias de genes, como de regiões não codificadoras, que a gente já discutiu isso em aulas anteriores, como, por exemplo, as regiões intrônicas. Então, toda vez que nós temos um gene, nós temos dentro dos genes introns que não são decodificados. E além dessas regiões não codificadoras, nós temos algumas também que estão dispersas no nosso genoma, igual as regiões ALU, que são resíduos virais. Então, a gente comentou isso quando a gente falou de mutação, que o nosso genoma ele tem
milhares de resíduos de vírus inseridos e retrovírus inseridos, e também algumas regiões repetitivas em tandem, igual às regiões satélites, mini e microsatélites do nosso genoma. Então, o nosso genoma é extremamente complexo em estrutura e em função. Nesse sentido, quando a gente estuda esse genoma, a gente consegue perceber que somente 1% do nosso material genético acaba codificando para alguma coisa. E a maior parte absoluta do nosso genoma, 99%, são regiões não codificadoras. Então, olha só, 99% do nosso genoma não são genes que vão expressar uma proteína. São regiões que, na verdade, não codificam para nenhuma proteína. O que é melhor estudar no genoma humano? Regiões codificadoras ou regiões não codificadoras? Pode falar. Alguém? Acho que não, né? Não codificadora, eu acho. Codificadoras. Aí, codificador ou não codificador? Tá, estamos em... Deve ter o percentual, eu acredito, né? Então, na verdade, a resposta sempre é depende. Quase tudo em ciências biológicas, a resposta depende. Eu vou querer estudar uma região codificadora ou não codificadora? Depende do que eu quero observar. Quando eu penso em regiões codificadoras, tá? E eu vou tentar diferenciar isso das regiões não codificadoras, eu tenho que pensar qual que é a finalidade do meu estudo. Quando eu faço um exame de DNA, o que eu quero olhar nesse DNA? Então, dentro das finalidades, eu posso pensar, eu vou olhar regiões codificadoras, ou seja, regiões do nosso genoma que vão expressar alguma proteína. E essa proteína vai ter uma função específica no corpo, e quando essa proteína ou esse gene está alterado, isso pode levar a uma perda, uma alteração de função, que pode gerar uma variabilidade entre as pessoas, ou até mesmo uma doença nas pessoas. Então, essas regiões codificadoras, elas têm variações, elas têm polimorfismos que podem ser patológicos ou não patológicos. Toda a variabilidade que a gente consegue perceber entre nós são polimorfismos não patológicos. Então, cor de pele, formato de boca, formato de nariz, formato de queixo, tipo de olho, cor de cabelo, se tem ou não cabelo, altura, peso, inteligência, tudo isso aqui são provocadas por variações do nosso genoma, ou seja, por polimorfismos que não são patológicos, são polimorfismos normais das pessoas. Então, se a pessoa tem uma tendência genética a ser maior, menor, com mais metabolismo mais rápido, metabolismo mais lento, tudo isso aqui é codificado por nosso genoma, por regiões ou por polimorfismos não patológicos. Vocês sabem os tipos sanguíneos de vocês? Se vocês são O, A, B ou AB? Desse aí, qual que seria o melhor tipo sanguíneo? O melhor tipo sanguíneo é O, é A, é B ou é AB? Essa aí eu sei, professor. É o O, porque é universal. Seria isso? O O é melhor? Vocês acham que o sangue tipo O é melhor, pessoal? Na verdade, o O, ele serve para todo mundo, mas tem a questão, se ele necessitar, ele não também tem aquela deficiência? Seria isso, exatamente. Então imagine só, o O, ele é bom para os outros. Então, se você é sangue tipo O negativo, você não tem nenhum antígeno de superfície. Então, você seria um doador universal. Isso é bom para todo mundo. Você é uma pessoa boa, que você pode doar sangue para qualquer pessoa. Mas isso é ruim para você, que você só pode receber sangue O negativo. Se você fosse AB positivo, seria ótimo só para você, porque você pode receber qualquer tipo de sangue. Então, quando a gente fala de polimorfismo, existem variações que a gente não fala que elas são boas ou ruins de uma forma intrínseca. O sangue O não é melhor que o sangue A, nem pior que o sangue A. Ele é somente diferente. Tem vantagens e desvantagens. Então, quando a gente compara as pessoas quanto ao tipo sanguíneo ABO, RH, os antígenos leucocitários humanos, que é o sistema Galliard, não são coisas boas ou ruins. São apenas diferenças que existem entre nós. Por outro lado, existem polimorfismos que esses sim são patológicos. Então, existem variantes, por exemplo, no gene que está associado à produção de fator 8, que é um fator de coagulação. Pessoas que têm uma alteração nesse gene podem deixar de produzir o fator 8 e elas serão hemofílicos. E quando a pessoa é hemofílica, ela não consegue coagular e se cai no chão, olha como é que ela fica. Olha o tamanho da equimose.
só de andar tem uma hemoartrose. Então aí sim nós temos polimorfismos ou variações genéticas que são patológicas de fato. Ou então uma neurofibromatose. Isso aqui é uma alteração. A pessoa teve uma alteração em um gene que está associada à proliferação de células da pele. E olha o que aconteceu. As células da pele proliferam de qualquer forma e geram uma síndrome chamada síndrome do homem ou da mulher tronco. E isso é um processo patológico. Ou então doença de Huntington, por exemplo, que é uma doença neurodegenerativa. Agora imagine, se eu quiser estudar uma doença genética no ser humano, igual a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença que vai fazer com que uma pessoa, até os seus 40 anos, não tenha absolutamente nada. Ela não tem manifestação clínica, ela é totalmente normal. Com 40 anos, o cérebro dela vai começar a murchar. Você vai murchando, e em poucos anos a pessoa morre. Não tem cura, não tem tratamento. Ok? Eu acredito que a maior parte de vocês na sala não chegaram, não tem mais de 40 anos. Ou alguém tem mais de 40 anos aí? Ninguém? Se você não tem mais de 40 anos, é possível que qualquer um de vocês tenha esse gene alterado para a doença de Huntington. É uma doença grave? Sim. E é possível que você tenha um gene e, como você não tem 40 anos, você não manifesta a doença. Aí seria possível hoje fazer um exame de DNA, verificar o seu genoma, para saber se esse gene da doença de Huntington está alterado no seu corpo ou não. Vocês teriam coragem de fazer um teste, fazer um exame de DNA para saber se vocês têm esse gene alterado? Quem teria coragem aí na sala? Eu teria, que assim eu não ia estar perdendo meu tempo com outras coisas. Eu ia logo viver minha vida. Com certeza. Mas tem gente que ao descobrir ia começar a morrer naquela hora. Então, realmente, hoje nós temos ferramentas para saber se a pessoa tem uma predisposição a uma doença. Para quem for trabalhar na parte de exames laboratoriais, imagina a quantidade de exames que podem ser ofertados para pessoas para saberem dos seus riscos biológicos, biomoleculares de desenvolver alguma doença, igual a doença de Huntington, igual nós já falamos, o risco de desenvolver algum tipo específico de câncer. E hoje nós temos como aplicar esses exames. Eu conheço as regiões do genoma, do DNA que tem essas alterações, eu consigo pesquisar essas regiões. E, obviamente, isso gera uma fonte muito grande de exames em potencial. Professor, e esse estudo universal, qual o percentual que tem e que pode vir a acometer? Você fala de qual doença? Dessa que você falou agora. Doença de Huntington? Isso. A doença de Huntington tem uma frequência relativamente baixa. Mas como a doença de Huntington obedece um padrão hereditário, então a gente tem uma certa tranquilidade que para alguns de vocês terem essa doença, obrigatoriamente um de seus pais teria que ter tido. Tá? Então, às vezes a gente pega uma família e fala assim, meu pai morreu com 42 anos, que ele tinha um quadro neurológico. Mas só que às vezes a pessoa não sabe o que ele tinha no cérebro. Então a gente faz um exame de DNA para saber se era Huntington ou não. Mas como obedece um padrão autossômico dominante, para uma pessoa ter, obrigatoriamente um de seus pais tinha que ter também. Tá? Então ela é genética, né? É genético, né? Então toda vez que a gente fala do nosso genoma, você faz um exame de DNA, metade do seu DNA veio do pai, metade do DNA veio da mãe. Então, às vezes, eles te passaram características para você parecer mais com o pai, mais com a mãe, ou com ambos, mas podem ter passado também genes que vão levar a doenças também. Então, uma predisposição para um câncer, para uma doença de Huntington, ou qualquer coisa do gênero, tá? E isso tudo pode ser testado, ok? Por outro lado, a gente poderia testar não somente quando a gente fala de exames de DNA, tá? Que são técnicas biomoleculares, a gente poderia também pesquisar regiões não codificadoras. Por que eu iria pesquisar uma região não codificadora? Qual que é a finalidade de estudar uma região que não codifique para nenhuma característica ou nenhuma doença? Qual que é o sentido disso? O que vocês acham?
Parece não fazer sentido nenhum, né? Então, quando a gente olha, estudar regiões codificadoras faz todo sentido, para verificar as alterações das pessoas, para ver o risco de ter uma doença, mas a região não codificadora que não codifica para nenhuma característica, nenhuma doença, fica estranho tentar estudar. Mas, na verdade, elas são extremamente importantes, porque como elas não codificam para nenhuma característica, elas não têm nenhuma pressão seletiva. Então, a distribuição desses marcadores ou dessas regiões do genoma, elas são totalmente aleatórias. Elas podem sofrer muito mais mutação, que mesmo se sofrer mutação, não vai impactar clinicamente para o paciente. E são regiões que são extremamente variáveis. Então, quando você pega regiões que não codificam para nada, como elas não vão gerar nenhuma doença e não vão matar o indivíduo, não vão reduzir a expectativa do indivíduo, são regiões que têm variações muito maiores de pessoa para pessoa. Existe uma quantidade de polimorfismos muito maiores. Por exemplo, se eu pegar o gene HBS, que é o gene para anemia falciforme, existem regiões do mundo onde você não vê o gene para anemia falciforme. Praticamente não tem. E não faz sentido você ter um gene para uma doença. Tá? Mas quando você olha essa região da África, essa região do Brasil, você vê que tem muitos casos de pessoas que têm HBS. Fala, mas por que tem tantos casos de hemoglobina falciforme? Porque em regiões que tem malária, a hemoglobina falciforme protege da malária. Se ela protege da malária, a frequência do gene aumenta. Em regiões que não tem malária, não faz sentido você ter um gene que causa uma doença, que causa uma anemia. Então, a distribuição de genes tem um peso seletivo muito grande, a distribuição ela se torna diferente. Tá? Então, na África, a gente vê uma distribuição relativamente elevada. Em Goiás, 2% da população tem um gene para anemia falciforme, mas quando você pensa em regiões não codificadoras, em regiões neutras do genoma, a distribuição vai ser totalmente diferente. Porque você pode ter um alelo, por exemplo, uma variante A', que vai se transformar em A1', A2', A3', A4', A2, A2', A1, 3'. Então você pode ter variações, mas se essas variações, essas mutações que modificam a informação não impactam em nenhuma alteração fenotípica, o seu corpo vai considerar como se não fosse absolutamente nada. E isso é interessante porque, imagina aqui no Brasil. No Brasil, nosso processo de migração, quando começaram os primeiros colonizadores há 500 anos atrás, aqui só tinha índio. Mas vieram europeus, vieram africanos, vieram pessoas de várias regiões do mundo. E essas pessoas de várias regiões do mundo, talvez elas tinham alguns polimorfismos neutros que a gente poderia utilizar para identificar por que a composição do Brasil é de tal forma hoje. Então você olha, no Brasil, se tiverem vindo pessoas da Europa, você vai ver esse fragmento A1, 2'. Se tiveram vindo pessoas da África, você vai ver pessoas A'. Se tiver vindo pessoas das Américas, você vai ver uma variação talvez A2, 2 linhas. Então, fazendo estudos dos perfis genéticos típicos de cada região do mundo, a gente consegue compreender como que é a nossa distribuição hoje no Brasil. Aí eu pergunto, no estado de Goiás, se você pegar a nossa região, Goiás, tá? O estado de Goiás, vocês acham que ele tem um perfil genético mais parecido, tá? A população de Goiás tem um perfil genético mais parecido com índios, com europeus ou com africanos? Europeus. Certeza? Eu chutei, professor. Não, mas pode chutar, não tem problema nenhum. Eu quero que chute. Eu vou chutar os índios. Tem mais índios? Quem dá mais, quem dá menos? E aí, o que vocês acham? Mais índios, mais europeus, mais africanos? Europeus, vou em europeus. Eu acho que é africano, sei. Ninguém fala de índio, não? Certo. Porque imagina, estado, Alguém quando Goiás começou a ser colonizado, só tinha índio. Professor, eu falei. Isso. Então, Eu assisti a aula anterior. então você já sabe, né, sua malinha? Olha só que coisa interessante, pessoal.
quando a gente faz esses estudos filogenéticos, então eu mesmo fiz essa pesquisa em 2002, junto com a Polícia Civil, para a gente ver o perfil genético da população do estado de Goiás. E nós conseguimos observar que no estado de Goiás, o nosso perfil, nós coletamos pessoas de todas as regiões do estado de Goiás e fizemos exame de DNA de todas essas pessoas, para verificar de onde ou como que era a nossa composição. Eu, de coração, eu pensei que o perfil genético do estado de Goiás seria um perfil muito mais de índios. Eu pensei, não, aqui o perfil genético é tipicamente de índios, porque no estado, inicialmente, só tinha índios, né? E aí a gente começou a coletar e fazer exame de DNA para verificar qual dessas variantes do mundo a gente encontrava aqui em Goiás. E a gente acabou percebendo que no nosso processo de migração, tá, nós tivemos algumas colaborações que são bem significativas. O estado de Goiás tinha índios, tinha em torno de 1 milhão de índios, populações do Nordeste vieram para o Goiás para colonizar e população do Sul vieram para Goiás para colonizar. Só que população do Norte do país e população do Sul do país, biologicamente, geneticamente, são populações diferentes. Então, você vai para a Bahia, você vê um perfil de pessoas. Você vai para o Sul, você vê um outro perfil de pessoas. Você vai para a Bahia, você vê um perfil mais afrodescendente. Você vai para o Sul, você vê mais um perfil de descendentes da Europa. E aí, quando a gente fez esse clado, nesse estudo populacional de regiões neutras, a gente conseguiu perceber que o estado de Goiás estava biologicamente ou geneticamente mais perto de populações europeias. Então, biologicamente, a nossa similaridade com pessoas da Europa era a maior possível. Depois, com pessoas da África. E, em último lugar, com pessoas indígenas. Então, verificamos que nossa população do estado de Goiás está geneticamente, né, em estudo de DNA de regiões neutras, está geneticamente mais perto de europeus, em segundo lugar, africanos, e em último lugar, de índios. E nós ficamos curiosos para poder entender esse processo. E a gente conseguiu perceber, né, nesse nosso estudo, que esse perfil genético da nossa população se dava ao processo de migração. Quando o estado de Goiás começou a ser colonizado, tinha 1 milhão de índios. Vieram 3 milhões de africanos, na forma de escravos, e 5 milhões de europeus. Então, na verdade, a gente verificou que tinha muito mais europeus, em segundo lugar, africanos, e em último lugar, índios. Por isso que o nosso perfil genético, realmente, dessa população, tinha essa característica de ser muito mais europeia do que africana em si. Tá? Tranquilo? Então, quando a gente faz estudos, a gente consegue fazer os processos de agregação. A gente consegue verificar se está mais agregado um perfil mais europeu, um perfil mais africano, e qualquer um de nós hoje poderíamos fazer isso. Então, eu poderia pegar qualquer um de vocês, pegar o seu DNA, extrair seu DNA e fazer um estudo filogenético. E hoje existem até algumas empresas que vendem isso, que vendem assim, verifica a sua ascendência. Aí você olha lá, pega o seu sangue, extrai o seu DNA e verifica, ó, você tem 70% de sangue europeu, 10% de sangue africano, 20% de sangue índio, 1% de sangue asiático. Então, hoje, os perfis, a gente consegue fazer esse tipo de análise através de exames de DNA. Alguém gostaria de saber qual que é o seu perfil hoje? Alguém teria interesse em fazer isso? Saber de onde você veio, de qual região do mundo, se você teve gente da Rússia no seu genoma, se tem gente da Austrália no seu genoma, se tem sangue americano. Então, hoje é possível fazer isso através dessas técnicas de DNA. Tá? Isso faz alguma diferença, professor? Tipo, para é só curiosidade. ter uma outra nacionalidade ou não? Pode fazer. Alguns países estavam querendo aceitar isso aí, mas não tem uma validade. Geralmente você teria que ter uma comprovação por certidões de nascimento dos seus antepassados. Aí você poderia. Mas não são todos os países, porque muitos países consideram somente até 2 gerações, 3 gerações, e às vezes, pelo exame de DNA, você consegue voltar muito mais gerações do que isso. Não somente 1 ou 2, às vezes você volta em 10 gerações, 20 gerações do passado. Então, às vezes, é muito mais longínquo do que isso. Ok? Mas isso é interessante até para conhecer da nossa estrutura populacional. E quando a gente faz esses estudos, a gente tem que entender que esses estudos são estudos que vão visar você conseguir aproximar populações ou afastar populações, verificar se as populações são mais pertas ou são mais distantes em si. Tá? E todos os estudos são extremamente válidos de uma forma geral.
E quando a gente faz um estudo para aproximar pessoas ou afastar ou distanciar pessoas, a gente tem que entender que isso pode ser utilizado também para estudos de vínculo genético. Então, dependendo do grau de proximidade genética, você pode falar, esse é um parente próximo. Isso aqui talvez poderia ser o pai daquela criança. Então, você consegue fazer realmente esses estudos de diferenciação e similaridade, inclusive de identificação genética. Tá? Então, tudo é baseado não em regiões codificadoras, mas sim em regiões não codificadoras do nosso genoma. Tá? Entre elas, essa parte de análise forense. Agora, imagine só, se eu fosse verificar, eu pego um caso de paternidade. Uma mulher engravidou, nasceu a criança, e ela fala que o pai é fulano de tal. Se eu for fazer um exame de DNA de uma região codificadora, eu vou olhar assim, ela tem um gene para o branco do olho, o filho tem um gene para o branco do olho. Se o filho tem um gene para o branco do olho, é obrigatório que o pai tenha um gene para o branco do olho. Se o pai também tiver o gene para o branco do olho, ele é o pai da criança? Aí eu pergunto, quantas pessoas na face da Terra têm um gene para ter o branco no olho? Praticamente todo mundo tem uma região branca no olho. Se fosse um gene para ter mãos, a criança herdou um gene para ter mãos. O pai tem mãos, logo ele é o pai da criança? Qualquer pessoa que tem mão poderia ser o pai da criança. Então, regiões gênicas não são boas para fazer um estudo de identificação pessoal. Tem que pegar regiões não codificadoras, que são essas regiões que têm uma variabilidade muito maior entre as pessoas. E quando a gente estuda qual região do genoma ou quais são esses polimorfismos que eu vou estudar, então fica bem atento com essa parte, a parte mais difícil, é uma parte que vai cair na prova de vocês. Existem basicamente 3 tipos de polimorfismos, de variações genéticas que eu posso estudar para diferenciar pessoas. Esses polimorfismos são as inserções e deleções, os NIPs e as repetições satélites. Então, dos polimorfismos que a gente estuda para fazer um exame de paternidade, um exame de aproximação entre populações ou qualquer coisa do gênero, são 3 tipos de perfis que eu vou olhar. Inserções e deleções, SNPs e repetições satélites. As inserções, tá, são fragmentos de genoma que entraram dentro do genoma de uma pessoa. Igual, por exemplo, existe um retrovírus, um resíduo de um retrovírus chamado de ALU. Esse retrovírus pode ter se inserido ou não numa determinada região do seu genoma, ok? Se esse retrovírus entrou no seu genoma, a gente fala que tem uma inserção desse vírus no seu genoma. Mas tem pessoas que não têm esse retrovírus nessa região do genoma. Então tem pessoas que podem ter esse retrovírus inserido, que a gente fala que é uma inserção, ou IN, e tem pessoas que não têm esse vírus, a gente fala que tem uma deleção, ou DEL. Como todo o nosso material genético veio metade do pai, metade da mãe, nós temos 2 cópias para todo o nosso genoma. Nós temos 2 pedaços, um paterno e um materno. Vejam bem, é possível que a mãe só tenha inserção. Então a mãe seria os 2 genomas dela, inserção e inserção. E o pai só tenha deleção, ele é del-del. Se a mãe só tem inserção, todo o genoma dela tem essa inserção ALU. Ela só pode mandar para o seu filho uma inserção. Toda vez que ela mandar o seu genoma para o filho, ela vai mandar uma região inserida. Se o pai não tem nenhuma inserção, toda vez que ele tiver um filho, ele vai mandar uma região com uma deleção, sem esse fragmento. Logo, o filho só pode nascer com um fragmento de inserção e um fragmento de deleção. Então, o filho seria um perfil in-del, com uma inserção e uma deleção. Ok? Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio, pessoal? Até agora, sim. Tranquilo. Agora imagine, acompanha comigo. Se a mãe ela só tiver deleção, ela for del-del, ela só tem deleção, e ela tem um filho. E o filho, ele tem... A mãe só tem... Eu falei qual? Inserção ou deleção para a mãe? Deleção. Deleção. A mãe só tem deleção. A mãe é del-del. Só tem deleção. Eu pego um filho que só tem deleção também. Ele é del-del. E ela fala que o pai é um fulano de tal lá, um fazendeiro, e o fazendeiro é testado. E o fazendeiro, ele é in-in, ele só tem inserção. Se o fazendeiro só tem inserção, ele só pode ter mandado para o seu filho inserção, não é?
Mas e se ele tiver herdado só da mãe, não tem como? Não tem como. Tudo que nós temos veio exatamente metade do pai, metade da mãe. Toda vez que a gente faz um gameta, é um processo meiótico. Pega metade do seu material genético e manda para o filho. Tá? Então, tudo que vocês são, exatamente tudo que vocês têm, metade veio da mãe, metade veio do pai. Então, se o filho é del-del, um del veio da mãe, o outro del tem que ter vindo do pai. Tudo que nós temos vem sempre aos pares. Uma metade paterna e uma metade materna. É por isso que os exames de vínculo genético são relativamente simples de serem analisados. Porque você pega a criança e olha, metade dessa criança tem que ter vindo da mãe, outra metade tem que ter vindo do pai. Se a mãe é del-del e o filho é del-del, quer dizer que um del do filho veio da mãe, o outro del tem que ter vindo do pai. Se o pai só tem inserção, ele não tem como ter mandado uma deleção para o filho. Então a gente fala que é uma exclusão de paternidade. Então as análises elas são relativamente simples, a gente consegue verificar isso. Aí existem GEs que a gente faz para isso, é um marcador que eu mesmo desenvolvi, o PV92, para a gente verificar se tem a deleção, que é um fragmento maior, ou se tem a inserção, que é um fragmento menor na deleção, um fragmento maior na inserção. As pessoas podem ter somente fragmentos de deleção, podem ter somente fragmento de inserção, ou pode ter um fragmento de inserção e um fragmento de deleção. Imagina, aqui poderia ter sido uma paternidade, uma mãe del-del, um pai in e um filho in-del. Um fragmento que veio da mãe, um fragmento que veio do pai. Tá? Então, tudo em biologia molecular trabalha com análises diretas do que foi transmitido entre os seus genitores. Lembrando que tudo que nós temos veio um do pai, um da mãe. Sempre assim. Só que esse polimorfismo, que a gente chama de polimorfismo indel, é um polimorfismo simples, porque só tem duas variantes. Ou tem a inserção, ou não tem inserção. E isso não é um polimorfismo muito grande. Quando a gente fala de polimorfismo, aqui só tem duas formas. Tá? Então, ou é inserção ou é deleção. Aí pensaram, de repente, seria interessante trabalhar com polimorfismos que tem uma variabilidade maior. Aí pensaram em trabalhar com os NIPs. O que são os NIPs? São os polimorfismos de nucleotídeos únicos ou simples. Tá? Esses polimorfismos, você vai pegar uma determinada região do seu DNA e verificar qual nucleotídeo que está nessa região. Pergunto, numa única região do DNA, as pessoas só podem ter 4 bases diferentes. Nessa região, ou a pessoa tem... deixa eu voltar. Nessa região, ou a pessoa tem adenina, ou a pessoa tem timina, ou a pessoa tem guanina, ou a pessoa tem citosina. Quando você olha um único nucleotídeo do DNA, uma única região do DNA, existem 4 possibilidades para essa região. Pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Enquanto o indel tem 2 possibilidades, que é a possibilidade de inserção e deleção, aqui nós temos quantas possibilidades? Aqui nós temos, então, 4 possibilidades. Enquanto o indel ou é inserção ou é deleção, aqui os NIPs têm 4 possibilidades, que podem ser ou adenina, ou timina, ou citosina, ou guanina. E essas variações que são utilizadas para diferenciar pessoas. Então aqui eu pego uma sequência de várias pessoas diferentes. É uma pessoa nessa posição, aqui ó, tudo aqui é igual, tudo aqui é igual, mas aqui tem polimorfismo. Em algumas pessoas tem nessa posição guanina, em outras pessoas tem adenina, em outras pessoas tem timina, em outras pessoas tem citosina. E isso pode ser utilizado para diferenciar pessoas, né, em um exame de DNA. Então, quando eu olho todas as sequências, eu olho, ops, aqui tem adenina, aqui tem timina. É um polimorfismo. Aqui não tem polimorfismo, todo mundo só tem timina. Mas aqui tem polimorfismo, tem pessoas com guanina, adenina, outras com timina, outras com citosina. Então, esses polimorfismos, eles são melhores que os indel. Que o indel só tem 2 formas. Ou está inserido, ou está deletado. Aqui não, aqui você tem 4 possibilidades. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, os NIPs, eles são melhores do que os indel para diferenciar pessoas. Porque existe uma variabilidade maior. Tranquilo até agora, pessoal? Não é fácil, viu? Realmente vai complicando um pouquinho mais. Tá? Mas se conseguirem entender até agora a diferença de indel para as NIPs?
Tranquilo? Tranquilo. Bacana. E além dos indel e dos NIPs, nós temos o UTI de polimorfismo, que são as repetições em tandem. Descobriram que existem milhares de regiões do nosso genoma onde existem blocos de repetição, que a gente chama de repetições em tandem. Tandem quer dizer blocos iguais. Então, tem bloquinhos que, de pessoa para pessoa, a quantidade de blocos repetitivos vai variar. Então, tem pessoas, por exemplo, que nessa região do genoma vão ter 5 blocos. Pessoas que vão ter 3 blocos, pessoas que vão ter 7 blocos, 6 blocos, 2 blocos, 9 blocos, 10 blocos, 20 blocos, 30 blocos. Então, de pessoa para pessoa, a quantidade de sequências repetitivas ou de blocos é extremamente variável. Então, imagine, enquanto o indel só tem 2 variantes, ou a inserção ou a deleção, os NIPs têm 4 variantes, ou tem adenina, timina, citosina, guanina. A sequência em tandem tem uma quantidade de variantes que é muito maior, porque se você contar o número de blocos, você pode ter pessoas com 1 bloco, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 20, com 30, com 40. Então a quantidade de variabilidade em blocos de repetição é muito maior quando a gente trabalha com essas regiões que a gente chama de regiões satélites, tá? Regiões repetitivas de uma forma satélite, ok? Que são regiões, talvez as regiões mais variáveis do nosso genoma, que a gente chama de regiões hipervariáveis. Enquanto indel é monovariável, só é 1 ou 0, né, inserção deleção. Os NIPs são regiões quadrivariáveis, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina. Aqui são regiões que a gente chama de regiões hipervariáveis, que podem ter inúmeras formas por ter quantidade de repetições muito diferente entre as pessoas. Aí eu pergunto, para diferenciar pessoas em um exame de DNA, é melhor um indel, um SNP, ou uma região hipervariável em tandem? Professor, Sim. naquele de perícia criminal, ele usa esse mini satélites, não é? Exatamente. Em perícia criminal, você sempre utiliza regiões satélites. Por quê? Porque são as regiões mais variáveis, são as melhores regiões para diferenciar a pessoa, tá? Então, imagina, é igual se você pensasse em uma senha de celular. Se você tem uma senha de celular, imagina um celular que só tem, para destravar o celular, só tem 2 botões, que você tem que apertar, IN ou DEL. Então você vai lá, para desbloquear, você tem que apertar ou uma inserção ou uma deleção, só tem 2 teclas. Para a pessoa achar a senha do seu celular é muito fácil. Se fosse uma senha de celular que tem 4 teclas, adenina, timina, citosina e guanina, que ele tem que escolher uma dessas 4, já é um pouquinho mais difícil dele acertar. Agora, se for uma região onde tem 40 botõezinhos diferentes, ele tem que acertar qual botãozinho você colocou lá, é muito mais difícil ele acertar, porque a variabilidade é muito maior. Quanto maior a variabilidade, maior o polimorfismo, e obviamente isso é melhor quando a gente faz uma análise genética. Ok? Tranquilo até agora, pessoal?